Boa noite, a paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor também para os nossos irmãos que estão conosco através das redes sociais, pelo Facebook. É muito bom estarmos na casa do Senhor no meio da semana, para nos preencher e para estarmos juntos adorando o nosso Deus, buscando Ele, o nosso Pai. E eu quero começar lendo Salmo 100, um hino de louvor, um salmo de ação de graças, e diz assim: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele em quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças e em seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Eu convido a igreja para que esteja de pé. Nós vamos adorar ao Senhor através dos louvores. Você que está na tua casa, que pode aumentar o som, que pode se levantar e adorar ao Senhor com louvores. Adore a Ele, dizendo: Senhor, Jesus, em tua presença nós estamos reunidos para adorar o nosso Deus fiel, o Deus que é Deus de misericórdia, o nosso Pai. Amém? Te adoramos, Jesus. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Amém. Estamos aqui, como nós dizemos no Salmo 100, com corações gratos. Essa canção que acabamos de cantar conta de um véu que nos separava. Porque quando antigamente, naquela época, eles queriam falar com Deus, eles tinham que ir até o sumo sacerdote para falar dos seus pecados, daqueles que eles tinham que fazer, os sacrifícios que eles tinham que fazer. E o sumo sacerdote então levava todos os pedidos de perdão e o que eles queriam para Deus. Mas a partir do momento do sacrifício de Jesus, o sacrifício completo, o sacrifício perfeito, nós só passamos a ter vida
através da morte de Jesus. E nós passamos a ter livre acesso ao Pai. Nós não precisamos mais de ninguém. Nós não precisamos mais ir a uma pessoa e falar: fala para Deus que eu preciso disso, peça perdão para Ele. Não. Por causa do sacrifício de Jesus, nós podemos ir no nosso quarto, nós podemos estar aqui na igreja, onde nós estivermos, falar livremente, diretamente ao nosso Deus, através de Jesus, porque Ele é o nosso intermédio até o Pai. Porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então nós somos gratos, porque nós não somos nada diante do poder dEle, nós não merecíamos isso. Mas Ele, com todo o seu amor e toda a sua graça, nos religou ao Pai. E por isso, gratos, nós louvamos ao Senhor. Amém? Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. Do teu imenso amor, através do teu Filho tenho livre acesso a ti, e me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, e nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer. Senhor, deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor. Aleluia, Senhor, nós te adoramos, exaltamos o teu nome, meu Pai. Somos gratos ao Senhor todos os dias pelo teu amor por nós. O amor maior do mundo, Deus. Muito obrigada, ó Pai, porque nós podemos sentir esse amor, viver esse amor, ó Pai, e transbordar desse amor por onde a gente for, ó Pai, para aqueles que não te conhecem, ó Deus. Muito obrigada, ó Pai, porque nós temos livre acesso a Ti através do Teu Filho. Louvado é o Teu nome. Nós te glorificamos, Deus Santo, justo, único e verdadeiro. Em nome de Jesus, amém. Podei vos assentar, igreja. Graça e paz. Amém, queridos? Que bom que nós estamos aqui nesta noite,
Nós estamos juntos para adorarmos o nosso Deus. Eu quero louvar a Ele pela sua vida, pela sua família, por esse privilégio de pararmos as nossas atividades no meio da semana, podermos buscar a presença do nosso Deus, podermos orar por aqueles que estão passando por lutas, por dificuldades. E hoje à noite eu quero continuar pensando com os irmãos, à luz do Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Como ter esperança em meio às tribulações da vida? Esse é um tema que nós temos compartilhado com a igreja já há alguns cultos de quarta-feira. E uma das coisas, queridos, que Deus tem falado ao meu coração é sobre a importância da oração na vida do crente. Quarta-feira passada nós falávamos sobre a oração que glorifica a Deus. E a palavra nos ensina alguns princípios que devem estar presentes na vida daquele que ora, para que a sua oração seja de fato uma oração que glorifique o nosso Criador. Ao falarmos sobre oração, um dos textos que eu creio mais importante para a nossa reflexão está em Mateus capítulo 6. Convido os irmãos para que acompanhem comigo, a partir do versículo 5. Nós lemos parte desse texto em outra ocasião, mas hoje eu quero ler também a oração do Pai Nosso e extrair delas alguns princípios para a nossa prática da oração. Mateus, capítulo de número 6, versículo 5, assim diz a palavra: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse é um dos textos, queridos, da palavra de Deus, quando Jesus ele está ensinando os seus discípulos a orarem. E é interessante que Jesus ele dá a eles uma oração modelo,
Uma oração que não deve ser encarada como uma reza, uma mera repetição, mas uma oração que é repleta de significados, ou melhor, uma oração que traz para nós um norte de como nós devemos falar com Deus. Algumas coisas que esta oração nos ensina, e eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Em primeiro lugar, esta oração nos ensina que é preciso orar com a motivação certa. Não basta apenas orar. O que Jesus está nos ensinando é que não basta apenas falarmos com Deus, mas é preciso cuidarmos da nossa motivação. Como vimos na quarta-feira passada, os fariseus e os religiosos daquela época, eles falavam com Deus com a motivação meramente egoísta. A intenção deles era apenas parecer espiritual. Quando eles estavam ali buscando a presença de Deus, entre aspas, na sinagoga ou nas praças, a intenção deles não era agradar a Deus, ou ouvir aquilo que Deus tinha para falar à vida deles. Era uma motivação muito pequena. Uma motivação que Jesus reprovou na sua palavra. Ele diz: não vos assemelheis a eles, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, disse Jesus. Em segundo lugar, esse texto também nos ensina que é preciso orar com a imagem correta de Deus. Quem é Deus para você? Quando nós oramos, qual é a compreensão de Deus que nós temos? É claro, queridos, que esta pergunta, ela tem a ver com a nossa história. Porque todas as vezes que nós estamos orando diante do Deus Criador dos céus e da terra, nós trazemos também as nossas impressões sobre esse Deus. Ou seja, aquilo que nós aprendemos ao longo da nossa tradição de fé. Talvez aquilo que foi ensinado pelos líderes que fizeram parte da nossa trajetória. Por exemplo, com que imagem de Deus ora alguém que crê na teologia da prosperidade? Ora, alguém que busca a Deus com base nessa teologia, ele ora a Deus fazendo uma espécie de barganha, uma espécie de troca. Alguém que ora a Deus com base, por exemplo, na teologia do Antigo Testamento, na lei. Ele fala com Deus como alguém que tem uma imagem de um Deus retributivo. Aquele Deus que você precisa fazer algo para agradá-lo. Ele ainda leva muito a sério o cerimonial religioso. Por exemplo, o lugar que ele está orando. Se for um religioso que tem a imagem de Deus do Antigo Testamento, como os judeus ainda têm no dia de hoje, eles imaginam que Deus só pode ouvir as nossas preces se nós estivermos no espaço consagrado, talvez no templo. Eles não têm aquela ideia de um Deus que opera e que age em todos os lugares. Isso me faz lembrar, queridos, do diálogo de Jesus com a mulher samaritana. E a Bíblia mostra que aquela mulher demonstrava uma imagem de Deus equivocada. Ela buscava a Deus ali no monte em Samaria, e ela pensava que ali era o lugar onde Deus poderia receber a sua oração. Ela estava muito apegada a questões geográficas. E quando Jesus, então, dialoga com esta mulher, ele diz: não, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
Então Jesus, ele abre a mentalidade daquela mulher. E a partir daquele momento, queridos, tudo indica que ela começa a falar com Deus com uma nova imagem. Sabe, queridos, a imagem que nós temos de Deus, ela pode determinar não apenas o conteúdo da nossa oração, mas a imagem que nós temos de Deus, ela pode determinar, inclusive, o conteúdo da nossa fé. Por isso que Jesus, quando ele começa a oração do Pai Nosso, ele inicia através das seguintes palavras: portanto, vós orareis assim: Pai Nosso que estás nos céus. Aqui eu chamo a atenção dos irmãos para a primeira frase que Jesus pronuncia, ou seja, ele chama a Deus de Pai. Ele usa, meus irmãos, uma expressão, a expressão Abba, que era uma expressão não usada pelo povo judeu. O judeu, quando ele se dirigia a Deus para se comunicar com Ele, através da oração, ele dizia Yahweh, ou Yahvé, que significa Senhor, dono, proprietário. E esta expressão, ela revela qual era a imagem que o judeu tinha de Deus. E quando Jesus inclui essa nova expressão, Pai, ele está revelando uma imagem de um Deus mais próximo, de um Deus que é extremamente acessível. Jesus traz para a figura de Deus uma espécie de uma ternura, e de um carinho e de um cuidado que Deus tem para com as nossas vidas, que era até então desconhecido pelo judeu. A palavra que Jesus se utiliza aqui, queridos, é a palavra Abba, que significa literalmente paizinho querido. Esta é uma imagem totalmente avessa à compreensão que o povo judeu tinha de Deus. O povo judeu, ele tinha uma imagem de Deus como dono, como juiz, como proprietário e como Senhor. Mas Jesus aqui, ele nos traz a imagem de um Deus que quer se relacionar conosco como um pai, como alguém que cuida de nós nesse vínculo mais especial, nesse vínculo que nós temos como referência na nossa família, de alguém que nós podemos confiar. Como pai, ele sabe do que precisamos, disse Jesus. Como pai, ele sabe o que é melhor para nós. Por isso, ele sempre nos dá aquilo que ele julga necessário. Há um ditado antigo dos gregos que diz o seguinte: é claro que os gregos, eles criam em vários deuses. Então eles diziam que se os deuses quisessem nos castigar, bastava que eles respondessem todas as nossas orações. O que os gregos estão dizendo com esta frase? Que muitas vezes, queridos, os nossos pedidos, as nossas súplicas a Deus, no caso deles, aos deuses, podem trazer sérias consequências para as nossas vidas. É aquilo que a Bíblia diz, que nós muitas vezes não sabemos orar como convém. Às vezes você pode pedir algo para a sua vida, que você julga ser algo bom, algo nobre, que vai trazer a você uma espécie de benefício, mas isso pode ser a sua maior tragédia. Nem todos nós estamos preparados para receber de Deus tudo que nós lhe pedimos. Segundo lugar, ainda dentro desta imagem
correta de Deus, Jesus, ele diz, Pai nosso que estás no céu, ou seja, com essa expressão, Jesus nos mostra que Deus está numa posição acima de nós. E aqui, queridos, é muito mais do que uma posição geográfica. Quando Jesus diz que Deus está nos céus, Ele está mexendo com o nosso imaginário, onde Deus é colocado numa posição superior a nós. Um Deus que está acima dessa dimensão carnal, humana e limitada. Um Deus cujo qual não tem nada impossível para a sua pessoa. Terceiro, Jesus também nos mostra que é preciso orar com engajamento. Veja comigo o versículo 10. Ele diz, venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O que significa orar pedindo a Deus que venha o teu reino? Significa, queridos, orar pedindo que venha a vontade de Deus sobre a nossa vida. A Bíblia diz que há um reino das trevas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas há também o reino de Deus, onde a vontade de Deus sempre prevalece. E o que Jesus está nos ensinando é que na nossa oração deve haver esse desejo de que o domínio de Deus seja exercido sobre as nossas vidas. Venha o teu reino, venha o teu domínio. Isso sugere o engajamento da nossa parte. Alguém que clama pedindo o governo de Deus, ele está se colocando à disposição de Deus para ser um fiel soldado. Alguém que clama, queridos, pedindo que o reino de Deus venha, ele prefere muito mais a vontade de Deus do que a sua própria vontade. E aqui nós entramos no quarto ponto. Quando Jesus nos ensina através da oração do Pai Nosso que é preciso orar debaixo da vontade de Deus. No versículo 10 ele diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E quando nós olhamos para o versículo 11, Jesus vai falar sobre aquilo que é mais básico da nossa condição humana. Ele nos ensina a orar pelo pão nosso de cada dia. Mas é interessante que ele diz, dá-nos hoje. Ou seja, Jesus não pede o pão do mês. Jesus não pede a comida do ano. Mas ele pede aquilo que é necessário para aquele instante. Para aquele dia, especificamente. Isso nos ensina, queridos, esta quinta verdade. Que é preciso orar com dependência de Deus e também com responsabilidade pelos outros. Por que responsabilidade pelos outros, meus irmãos? Porque veja que Jesus, ele não ora pedindo o pão apenas para si. Ele não diz, Deus, o pão meu de cada dia me dá hoje. Ele não diz, o pão da minha família coloca sobre a minha mesa agora. Mas ele usa a expressão nosso, ou seja, ele inclui outras pessoas nesta oração. Jesus está nos ensinando que quando nós oramos, é preciso cultivar um senso de dependência de Deus diário, instantâneo, mas também uma responsabilidade pelas outras pessoas. E em sexto lugar, queridos, Jesus nos ensina algo muito sério. E é nesse ponto que eu quero me deter hoje à noite com os irmãos. Cristo nos ensina que é preciso orar sem empecilhos na nossa vida. Veja o que diz o versículo de número 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores.
Versículo 13, ele diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E no versículo 14, queridos, Jesus vai falar de forma mais clara sobre estes empecilhos. Ele diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as tuas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Queridos irmãos, que palavra é essa? Como esse texto nos faz refletir sobre os nossos pecados, sobre os nossos erros, sobre as nossas falhas diante de Deus que não são confessadas. O que a Bíblia está dizendo é que se nós tivermos algum pecado nas nossas vidas, a nossa oração pode ser impedida na presença de Deus. Muitos crentes não levam esta questão a sério. Mas eu creio, queridos, que aqui está uma das verdades mais importantes, pelo qual muitas orações não estão sendo respondidas. A Bíblia nos mostra, por exemplo, algumas coisas que impedem as nossas orações. Eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. A primeira delas é o egoísmo. O egoísmo, queridos, é algo que nos impede de alcançarmos o favor de Deus. Semana passada, nós lemos o texto de Tiago, capítulo 3, versículo 3, quando a Bíblia diz: pedis e não recebereis, porque pedis mal, para gastardes nos vossos próprios deleites. A Bíblia nos mostra, queridos, que o egoísmo é algo que pode ser um obstáculo para as nossas orações. Se nós não cuidarmos esse sentimento de exclusivismo, esse sentimento que muitas vezes nos impede de olhar para a vida do outro, e de estender as nossas mãos, e de se preocupar com aqueles que sofrem, eles podem bloquear as nossas orações. Outra coisa muito clara está no texto de Mateus, capítulo 6, versículo 5, quando Jesus usa o exemplo dos fariseus. E aqui nós vemos um segundo obstáculo para a nossa oração, que é a hipocrisia religiosa. Ou seja, quando nós estamos falando com Deus usando máscaras. É quando nós estamos tentando enganar a Deus, impressionar a Deus. Mas no fundo nós sabemos que no nosso coração, ou até mesmo na nossa vida, há coisas que precisam ser consertadas. Outra coisa, pecados dos mais diversos. Tanto aqueles que são fruto de pensamentos, de atitudes e também de omissão. Veja o que diz a palavra de Deus em Isaías. Abra comigo a sua Bíblia nesse texto. Isaías capítulo 59, o versículo 1. Isaías capítulo de número 59, versículo de número 1. Veja o que diz a palavra de Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Veja na sequência. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Queridos irmãos, aqui
o profeta Isaías está exortando a nação de Israel. E ele está falando para um povo que foi separado, um povo que foi consagrado por Deus. Isaías se levanta como uma voz profética nesta geração e diz que o pecado daquele povo, os erros que eles estavam cometendo para com Deus, estavam impedindo as suas orações. Por isso, queridos, que Jesus, ele inclui na oração modelo esta frase: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Duas coisas importantes, queridos, nesse texto. Primeiro, a necessidade de sempre pedirmos perdão a Deus quando estivermos orando. E segundo, a necessidade de avaliarmos no nosso coração se nós não precisamos liberar perdão àqueles que nos feriram. Note que Jesus, ele faz uma associação do perdão de Deus com o perdão que nós dedicamos às outras pessoas. Isso fica explícito na oração do Pai Nosso, mas fica ainda mais claro no versículo 14, quando ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. E se porém não perdoardes aos homens as tuas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Pergunto para você nesta noite: como está o seu coração? Será que você não precisa consertar algo na sua vida? Será, querido, que não há uma atitude ou um sentimento? Ou quem sabe nós temos cultivado uma indisposição de alma para com outra pessoa? Isso está prejudicando a sua vida espiritual. Queridos, isso é tão sério que isso pode acontecer até mesmo dentro do lar. Não precisa ser com uma pessoa fora da sua casa. Às vezes, queridos, a discussão mal resolvida no casamento, às vezes o problema dos filhos com os pais, ou dos pais com os seus filhos, podem prejudicar a nossa espiritualidade. Você não veja. O último texto que eu quero deixar com os irmãos nesta noite, antes de orarmos juntos por alguns pedidos, é o texto de 1 Pedro. 1 de Pedro, capítulo de número 3, versículo 7. Veja quão sério, veja quão impactante é esse texto da palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Assim diz a palavra: igualmente vós, maridos, vivei com elas, ou seja, com as suas esposas, com entendimento, não com confusão, não com discórdia, mas com entendimento, com cumplicidade, dando honra à mulher como um vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça de vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Veja, queridos, que princípio sério da palavra de Deus. E esse princípio não está relacionado apenas ao homem, porque a questão aqui não é que a palavra de Deus tem um rigor mais rígido para com o esposo. Mas esse é um princípio, queridos, que se aplica a todos nós. Se há no nosso coração, ou se há no nosso relacionamento familiar, algum tipo de desentendimento, e se nós temos vivido e levado esse desentendimento adiante, por qualquer motivo que seja, ele tem impedido
as nossas orações. Eu não sei como você tem orado, eu não sei como você tem falado com Deus, mas saiba, querido, que a maneira como nós vivemos, ela pode determinar o sucesso ou o fracasso da nossa oração. A Bíblia ainda é mais clara, quando ela diz que também o desprezo à palavra de Deus pode ser outro motivo pelo qual a nossa oração não é respondida. Provérbios capítulo 28, versículo 9, a Bíblia diz assim: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Quantas vezes, queridos, nós pregamos que a obediência precede a bênção? E aqui está um texto da palavra de Deus que nos mostra exatamente isso. Não tem como alcançarmos todas as bênçãos que Deus tem para a nossa vida, se nós não estamos em obediência à sua palavra. Sexto lugar, ainda dentro da questão do perdão, a Bíblia nos mostra que em Mateus, capítulo 5, versículo 23, a falta de liberar perdão pode ser um grande empecilho na nossa vida. Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, disse Jesus, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem apresentar a tua oferta. Esse princípio, queridos, ele serve para tudo na nossa vida espiritual. Não apenas para a oferta, mas tudo que nós fazemos para Deus ou diante de Deus, só é recebido se nós estivermos em paz com aqueles que convivem conosco. E note, meus irmãos, que Jesus, ele diz, não se você tiver alguma coisa contra uma pessoa, mas se você souber, ou se você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Talvez você não tenha nada contra ele, mas ele tem uma situação que você sabe que está mal resolvida. Jesus diz, deixe a tua oferta no altar. Vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão. E depois da reconciliação, depois do perdão, depois da conversa, apresenta a tua oferta. Quantas vezes, queridos, pessoas estão vivendo uma vida espiritual medíocre e raquítica, porque não estão levando a sério esses princípios da palavra de Deus. Quantas vezes as pessoas estão orando e não estão sentindo a presença do Espírito? Talvez são pessoas que estão debaixo de pecado, de erro, de falha, e obviamente que elas não sentirão. E obviamente que elas não experimentarão da unção do Espírito sobre as suas vidas, quando elas estiverem clamando a presença do Pai, porque há realidades que precisam ser consertadas. Pastor, como ter esperança em meio às tribulações da vida? Cultivando, queridos, uma vida de oração. Mas não se esquecendo desses princípios e desses obstáculos que podem impedir a sua vida de oração de ser frutífera. Eu quero perguntar para você nesta noite: quanto tempo você tem orado? Segundo, de acordo com a oração modelo, a oração do Pai Nosso, qual tem sido a qualidade da sua oração? Será que esses princípios têm feito parte das nossas vidas? Não se esqueça, queridos, Jesus nos ensinou que nós não devemos orar meramente com quantidade, mas Ele nos ensinou a se preocupar com a qualidade, com o conteúdo da nossa oração. Hoje à noite, eu quero convidar você para orarmos por algumas pessoas que estão precisando das nossas orações. Nós vamos orar, inclusive, pela vida do Jean, também pela vida do João,
que são filhos do irmão Flávio, da irmã Ângela. Hoje à tarde recebi dela uma mensagem pelo WhatsApp, e ela pedia oração pelo João, que foi também diagnosticado com o Covid-19, né, Flávio? E está com 25% dos seus pulmões comprometidos. Eu quero convidar você também para orarmos por todos aqueles que fazem parte da nossa lista de oração, alguns irmãos da nossa igreja que também estão enfrentando esta adversidade. Lembramos da vida da irmã Sandra, que também está no isolamento social. Lembramos da vida do irmão Davi, da irmã Tati. Lembramos também da vida da irmã Vanusa, que está também no isolamento social. Ontem também recebi um telefonema do irmão José Camilo. Nós já estávamos orando pela sua filha, Micaela, mas o irmão José Camilo também fez o exame e diagnosticou que ele está com o Covid-19. Oremos também pela sua sogra, para que Deus continue cuidando da vida dela. Também foi diagnosticada com o Covid-19. Tantos outros queridos que estão presentes na nossa lista de oração, pessoas queridas, que nós estamos todos os dias colocando-as na presença de Deus. Mas além disso, eu quero convidar também você a se colocar de pé nesse instante. E antes de nós orarmos por essas pessoas, por essas vidas, enquanto a equipe de louvor se aproxima, eu quero convidar você a fechar os teus olhos e orar para que Deus possa ampliar a sua visão sobre a oração. E que se há algo na sua vida, querido, que tem sido um obstáculo, que tem te impedido de ter uma vida de intimidade com o seu Deus, que o Espírito Santo possa mostrar para você. Se você precisa liberar perdão, se você precisa consertar algo do seu passado, fale com Deus. Peça que o Espírito Santo ministre ao seu coração. E enquanto esta canção é entoada, que você possa orar, dizendo: Deus, fala comigo. Pai, me ajuda a superar todas as barreiras, todos os obstáculos que possam estar me impedindo de ter uma vida de comunhão, de ter uma vida de intimidade com o Espírito Santo do Senhor. Fale com Deus, ouça esta canção e deixe que o Espírito ministre ao seu coração nesta noite. Adorar a Deus é mais que cantar. Adorar a Deus é mais que erguer as mãos. Não consiste em rituais e tradições. Adorar a Deus é mais do que vãs repetições. O vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo o tesouro seu. Adorar a Deus vai além das emoções. O Santo Espírito tocando e transformando os corações, pois a unção e o poder do teu olhar nos faz sorrir, nos faz chorar, nos faz perder para ganhar.
Senhor Deus, bendito Pai, nós te damos graças, ó Deus, e te louvamos pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra nos mostra que o Senhor é o Deus que nos ama. O Senhor é o Deus que nos convida para termos uma vida de intimidade com o Senhor. É o Senhor mesmo quem diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor diz: e serei achado de vós. O Senhor nos promete, Pai, que quando nós nos colocamos na Tua presença e nós derramamos a nossa alma, e nós te buscamos em espírito e em verdade, o Senhor jamais nos deixaria abandonados. Por isso, Pai, nós te glorificamos e nós exaltamos o Teu santo nome. Te louvamos, Pai, pelo privilégio da oração, porque a oração é esse instrumento que o Senhor deixou para que nós pudéssemos ter intimidade contigo, para que nós pudéssemos ser fortalecidos no dia da angústia, no dia da tribulação. Pai, renova as nossas forças, renova, Pai, a fé daquele que está orando, daquele que está se colocando diante da presença do Senhor nesse instante, daquele que entendeu, Pai, através da Tua palavra, que o Senhor requer de nós muito mais do que um ritual. O Senhor requer de nós muito mais do que um formalismo religioso, mas o Senhor quer o nosso coração, o Senhor quer o nosso amor, o Senhor quer, ó Deus, a nossa sinceridade. Por isso, Pai, nós clamamos a Ti e Te pedimos que o Senhor nos ajude a orar como convém. Pai, que a oração do Pai Nosso seja sempre um modelo para as nossas vidas, e que ela possa nortear a nossa oração, e que nós possamos sempre estar firmados nesses princípios que são da Tua palavra. Ó Deus, tira da nossa vida todo o embaraço, todo o empecilho, todo o pecado, ó Deus, que possa impedir a nossa oração de chegar diante do Senhor. E assim, Pai, nós clamamos por todos aqueles que carecem do Teu favor, aqueles que estão orando, ó Deus, clamando pela Tua cura, pela Tua restauração. Deus, estende a Tua mão de graça sobre os nossos irmãos. Restaura, ó Deus, todos aqueles que estão com esta enfermidade do Covid-19. Pai, que o Senhor os livre desta doença, que o Senhor possa, ó Deus, visitá-los nesta hora, e que a Tua mão de graça e a Tua mão de poder possa fortalecer a saúde desses Teus servos. Pai, visita aqueles que estão no leito dos hospitais, visita, ó Deus, aqueles que foram desenganados pelos médicos, pois sabemos que a última palavra vem do Senhor, e a Tua palavra diz que, agindo o Senhor, quem impedirá? Por isso, Deus, opera o Seu milagre sobre as nossas vidas. Cura, ó Deus, aquele que está enfermo da alma, aquele que está enfermo na sua mente, aquele que está sendo oprimido por Satanás, aquele, ó Deus, que está sofrendo perturbações na sua mente, aquele que está sofrendo de insônia, de depressão. Pai, que todo espírito de confusão mental, que caia por terra em nome de Jesus. Pai, que todo espírito de vício seja repreendido pelo Senhor, e que assim o Senhor possa derramar da Tua bênção sobre todos, ó Deus, que estão clamando e que estão se colocando diante do Seu trono da graça nesta hora. Pai, derrama da Tua bênção sobre nós. Que o Senhor continue, ó Deus, guardando o Teu povo, cuidando, ó Deus, de cada vida e de cada família que está aqui representada. Abençoa, Pai, aqueles que estão nos ouvindo pelas redes sociais. Que o Senhor visite cada lar e que o Senhor possa operar, ó Deus, sobre cada família. Ouve, ó Deus, a oração daquela mãe que está orando pelo seu filho, da mulher que está clamando pelo seu esposo, dos pais que estão orando, ó Deus, pelos filhos que estão longe dos Teus caminhos, para que eles possam
regressar para a tua presença. Deus, tem de misericórdia. Opera, ó Deus, sobre nós, sobre as nossas vidas e sobre a nossa casa, a tua vontade. Que assim, ó Deus, o Senhor possa abençoar cada vida que está aqui nesta noite. E que o Senhor nos dê um restante de semana abençoado. Que o Senhor nos guarde, ó Deus, e que o Senhor nos livre de todo o mal. Visita, ó Pai, cada vida que tem sido apresentada diante do teu altar nesta noite. E nós clamamos, Pai, para que o Senhor realize a tua vontade, que, como diz a tua palavra, é boa, agradável e perfeita. Dá-nos, ó Deus, esse discernimento espiritual para aceitarmos e para clamarmos sempre pela vontade do Senhor sobre as nossas vidas. É o que nós te suplicamos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Os irmãos podem se assentar neste momento. Nós estamos, meus irmãos, chegando ao final deste culto. Eu quero, mais uma vez, louvar a Deus pela sua vida, pela sua família, você também que nos acompanhou pelas redes sociais. Que Deus continue abençoando você e que você tenha realmente uma noite de paz na presença do nosso Deus. Abaixe a sua cabeça, você que pode, feche teus olhos e assim, queridos, com oração silenciosa, eu convido toda a igreja a encerrarmos o culto desta noite.